Olá, queridos estudantes, voltamos então para a nossa revisão da aula 1.2. Então, vamos lá fazer essa revisão bem breve, né? Porque poucos minutos nessa aula. Então, queridos, vamos ficar ligados aqui nessa revisão, aula 1.2. Qual foi o tema que nós abordamos? Vocês lembram? É importante, estudantes, que vocês estejam sempre com o caderno, fazendo anotações desses tópicos importantes. Ah, precisa anotar tudo, professora? Não, vocês não precisam anotar tudo. Pelo menos que vocês façam mapa mental aí no seu caderno. Coloca o tópico da aula, o subtópico. Então, lembra que tratamos aqui de um período moderno, né? Filosofia moderna, a partir do Renascimento e alguns movimentos como o humanismo, certo? Então, o que foi o Renascimento? Vamos rever? O Renascimento, um movimento, né, foi uma transição do pensamento da Idade Média para uma idade considerada moderna, né? Ou seja, iniciou aqui entre o século XVIII e século XIX, passa por um período, então, em que se firma a filosofia moderna, do século XVII. Certo, então? Renascimento, período em que renasce o novo pensar na sociedade, em que o homem passa a ser o centro das atenções, em que vai se desenvolvendo o conhecimento científico, que também é uma preparação, né, para a revolução científica, que são os métodos científicos, as pesquisas científicas, certo? Então, desenvolve e criam-se novas áreas de conhecimento, como a matemática. Logo mais na frente, é claro, começou o desenvolvimento das tecnologias digitais, né? Como também rádio, enfim, a internet, que vai estar bem mais na frente, não logo nesse período. Eu não tenho aqui datas, né, para lembrar com vocês, mas, a partir daí, já somente, né, o continente europeu já investe nessas criações aí, nessas produções, né? Tanto na intelectual, né? Esse movimento vocês não podem esquecer que ele ocorre onde? Na Europa, ali somente França, que sempre esteve à frente, né? A França, enfim, Espanha, Roma, ou seja, rompendo então com aquele modelo político feudal, o feudalismo, para capitalismo. Capitalismo, vocês sabem que é o quê? Onde há um cidadão, né? Muitas vezes dono ali de uma grande quantidade, né, de poder aquisitivo, que são as grandes empresas, as grandes indústrias, né? Os grandes investidores nas tecnologias digitais, armamentos de guerra, também nos meios de comunicação. O capitalismo, ele desenvolveu todos esses campos aí. Então, o homem passa a ter também novos problemas sociais, né? Ah, mas melhorou com a modernidade? Melhorou para o homem? Não, o homem passou a ter novos problemas, nós vamos falar sobre isso também. Então, queridos, o Renascimento passou a ser caracterizado por uma identidade própria, né? Ou seja, o homem passa a ter, então, a busca pela razão, né? Pelo conhecimento concreto, ou seja, a racionalidade humana é considerada como algo, né, o bem mais precioso dos seres humanos, a racionalidade. Não precisa ninguém pensar por você, né? Nós mesmos, cada um pensa por si. Então, é um aspecto peculiar do Renascimento, é o conjunto de ideias conhecido como também o humanismo. O homem, o centro, né, das preocupações sociais. O humanismo foi, então, buscar, não só em Protágoras, né, o sofista Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas, mas em outros filósofos, né, em outros estudiosos. O homem é a medida de todas as coisas. Essa é a premissa aí, né, do humanismo. O tema que estará no centro das reflexões no humanismo é o quê? Liberdade
e a dignidade humana, certo? Isso é super importante, né? A liberdade. O homem tem o direito de ir e vir, de criar, produzir, mas tem o direito também de ter dignidade. Aí há um forte crescimento também nas leis, né, nas legislações, com foco nos direitos humanos, né? Principalmente depois de algumas revoluções, principalmente da Revolução Francesa, o homem passa a ter, então, direitos sociais e humanos, né? Então, a valorização então, da subjetividade. O que é isso, professora? Subjetividade? São os nossos pensamentos, as nossas concepções sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre o conhecimento, sobre o mundo. Então, que dá o quê? Autonomia ao homem em relação às questões religiosas. Então, passa a ter o quê? Liberdade de escolher ali, seguir uma religião ou não. Que são os fundamentos sobre os quais a nova filosofia estará calcada. Então, a filosofia nesse período renascentista, ou seja, a filosofia moderna, se preocupa, então, na subjetividade humana, na autonomia do homem, né? E buscar, então, em Platão, Aristóteles, que já tinham referências sobre pensamentos humanistas. A reflexão humanista é o cultivo da dimensão política do ser humano, que deve assumir a tarefa de tornar-se bom, virtuoso na relação com os outros. Então, a principal ideia do humanismo, né? O homem ser bom e pensar também no outro. Aqui, conceito de antropocentrismo, o homem como centro, concepção que situa e explica o homem como o centro do universo. E o humanismo, que é desenvolvido nesse período renascentista, nesse período moderno, que significa valorizar o ser humano como em todas as suas condições humanas, né? Acima de tudo. O homem passou, então, a ser visto como imagem e semelhança do seu Criador, Deus, tornando-se a medida de todas as coisas. Então, queridos, é um pensamento, o humanismo é um movimento muito importante para a sociedade. Certo? Por quê? Porque o homem é colocado aí como centro da atenção, né, de todas as áreas de conhecimento, porque é visto como algo, né, como importante, inclusive importante também para o seu Criador, né, que é Deus. Então, nesse período, não houve rompimento com a fé cristã, certo? Aliás, foi um período que mais cresceu novos movimentos religiosos, certo? Vocês estudam isso em história também. Certo? Então, vamos lá, vamos para o momento das atividades. Muito bem, queridos. Agora é o momento de tirar dúvidas. Vamos lá ver a proposta de atividade que eu trouxe para vocês. Vamos para a tela? Olha, estudante, eu, Hélio, concordamos em seguir um padrão de modificar as atividades. Não será somente atividade escrita, certo? Por quê, professora? Porque nós não queremos vocês mecanizados aí, fazendo atividades de forma mecânica, pergunta e resposta de múltipla escolha. Vocês vão pensar muito, vão ter que criar, pensar, produzir, escrever texto, certo? Então, nessa primeira aula, trouxe essa atividade aqui, ó, questão 1. Vamos lá, está muito fácil, porque vocês que prestou atenção na aula vai conseguir. Ó. A filosofia renascentista é um novo jeito de filosofar. Na Renascença, renasce o olhar sobre os clássicos gregos, né, que já também trazia o humanismo, né? Inicialmente presente também nos sofistas, que foram aqueles filósofos, tanto lá havia esses sofistas lá no período grego como no período medieval. Ah, mas que são os sofistas, professores? Filósofos independentes. Eles não se dedicaram para
desenvolver uma teoria, mas eles auxiliavam pessoas, né, para ali ter um desenvolvimento intelectual. Eles vendiam ali o seu conhecimento. Certo, então vamos para a pergunta. O tema que estará no centro das reflexões é o tema da magia e esoterismo? Não. Liberdade da dignidade humana? Essa está próxima da resposta. Né? Dualismo de Platão? Não. Interferência da razão pela experiência? Não. Dogmatismo e ceticismo? Não. Então, vamos ver a resposta correta. Humanismo, né? Se tratando do humanismo, certo? Se fosse a racionalidade, né? Interferência da razão pela experiência, não, nem seria correto também. Mas a pergunta é o quê? Quais as características, né? O tema central das reflexões dos filósofos humanistas é liberdade da dignidade humana, certo? Então, é um período que se discute muito essas questões aí da liberdade e dignidade humana. Né? Então, foi a partir desses pensamentos, estudante, eu estou ocupando toda a tela aqui hoje, tem que voltar, acostumar que apareço ali uma tela, certo? Então, queridos, esse período em que mais, né, os estudiosos se dedicam a essa subjetividade, né, aos direitos humanos, inicia como pensamentos, certo? Depois vai se criando leis, legislações sobre isso. Então, o centro ali das reflexões dos filósofos deste período moderno, os filósofos humanistas, é a questão do direito do homem à liberdade, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, e também dignidade humana, né? Direitos humanos, direitos sociais, direito da vida humana. Então, é um período muito importante nesse sentido, né? Em que o homem passa a ser, então, o centro das reflexões, das discussões dos estudiosos, sejam filósofos, sejam lá nas ciências, né? nas tecnologias. É claro que foi um período também ali das guerras, né? Que houveram também muitas guerras. Né? Então, são outras discussões, o porquê que também houve tantas guerras nesse período moderno. Era para o homem estar fazendo tudo para o bem, para todos, né? O bem coletivo, mas, na verdade, como eu disse, a modernidade vem, as mudanças ocorrem com a perspectiva de melhoria para as pessoas, para os seres humanos. Mas, nesse meio, tem uma visão de que o que é ruim para o outro é o melhor para ele. Então, precisamos fazer essas reflexões também, certo? Voltando para a tela, vamos para a próxima atividade. Então, questão 1, letra B. Resposta correta. A questão 2. O Renascimento, amplo movimento artístico, literário, científico, ele expandiu-se da Península Itálica por quase, ou na Itália, podemos dizer assim, por quase toda a Europa, provocando o quê? Transformações na sociedade. Fala muito isso durante a aula. Em grupo, façam reflexões sobre as transformações ocorridas na sociedade no período renascentista e diferenças com a sociedade na atualidade. Então, queridos, vocês aí vão ter um momento, porque vocês tiveram só uma atividade de múltipla escolha, certo? Então, vocês vão ter tempo aí. Ah, professora, 15 minutos, não vai dar tempo para a gente resolver fazer, né, essas reflexões. Mais rápido aí. Ah, mas precisa em grupo? Vocês se organizam, não precisa ser em grupo, pode ser vocês sentam aí muito perto um dos outros, mas façam reflexões sobre as transformações ocorridas lá na sociedade nesse período renascentista. O que vocês lembram que pode ter acontecido? E diferenças com a sociedade na atualidade. Tentam fazer listas sobre isso. Eu trouxe um texto que é um padrão de resposta, não precisa ser igual. Vamos ver aqui o texto que eu trouxe. O que houve, então, lá na sociedade renascentista, esse período das mudanças, né, com o início aí da modernidade?
vamos ver o padrão de resposta. Precisa ser igual da senhora? Não, não precisa ser igual. Vocês podem escrever um texto aí com as suas concepções também. Nesse período, a arte e o saber se voltaram para o mundo concreto, o mundo real, das coisas reais, certo? A arte passou a imitar a vida, podemos dizer assim. Ou seja, não era mais só pinturas com personagens bíblicos, religiosos, né? Aquela visão religiosa, e sim com as questões sociais também. Então, um período em que a capacidade do ser humano o homem é capaz de quê? De transformá-la a sua realidade. Surgiram novas formas de devoção neste período e houve grande renovação das ordens religiosas, como eu disse, né? Novos movimentos religiosos. Um elemento crucial foi o humanismo, isso vocês viram na aula, no sentido de valorizar quem? O humano. Daí surge o antropocentrismo renascentista. Ideias do homem como centro das preocupações intelectuais e também artísticas, não ficou de lado a arte. Né? Na atualidade, qual a diferença, então? Eu trouxe um padrão de resposta para vocês. Qual a diferença? Na atualidade, o consumismo, o quê? O consumismo de materiais prevalece na sociedade capitalista por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, as mudanças são essas. Nesse período, não havia tanto desenvolvimento de tecnologias digitais e meios de informação, esses aplicativos de relacionamentos, né? Ou seja, de inter-relações sociais. Então, nesse período ainda estava bem lento essas questões aí. Né? Então, a diferença é essa, certo? Então, vocês observam aqui que podemos destacar esses tópicos aí como diferença. Tem mais uma atividade. Eu até pensei que não tinha, mas tem. Descreva a etimologia e o conceito de antropocentrismo. Né? Ou seja, etimologia, que é o estudo dessa palavra aí, é o conceito. Né? Homem, centrismo, o homem como centro. Né? Vamos ver aqui o padrão de resposta. Do grego, antropos significa homem. Esse conceito tem na aula, tá? E do latim, centro significa centro. Concepção que situa e explica o homem como centro do universo. E, ao mesmo tempo, como o fim segundo o qual tudo o mais deve estar ordenado e a ele subordinado. Então, tudo era voltado para o homem. Aqui, um material complementar, vídeos, né, para que vocês possam assistir e complementar aí, então, o conhecimento sobre Renascimento e filosofia moderna. Tá? Então, vai ajudar vocês a terem mais entendimento. Então, queridos, essas foram as atividades. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi muitos conceitos, né? Abordamos aí vários temas, mas a gente vai dar sequência aí nas explicações, tá? Desejo um excelente início de estudos, né, nesse componente, início também de ano letivo. E vamos conversando aí, vou fazer mais interações com vocês. Obrigada pela atenção, até a próxima aula.